Salve seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre a demissão do Caixinha, o Rodolfo falou mais cedo aí e tal, mas sobre novos nomes, né? Que eu acho que é o que é mais interessante pra gente abordar agora, né? A demissão do Caixinha já era iminente, já tava ali, já tava falando já, né? Falamos em live, falamos em vídeos, que o jogo do Fluminense era o dia D, cara. Já acho que ele poderia ter caído até antes, né? Depois do jogo contra o Bahia, acabou tendo uma sobrevida. Ontem, depois da derrota para o Fluminense, né? Da maneira como foi também. É, o Musset chegou a falar que ele ficaria até o jogo contra o Galo, mas não. Quem vai comandar o Santos no jogo contra o Galo é o César Sampaio, porque o Santos não tem mais comissão fixa, né? E abriu-se o leque para nomes, tá certo? Novos nomes, quem que vai vir e tal. E aí, né, os nomes mais falados nesse dia 14, que é aniversário do Santos, inclusive, né? Parabéns, 113 anos aí, de muitas alegrias e frustrações, fazem parte da história de um clube de futebol, mas de amor, né? De amor, a gente ama esse clube. Mas, cara, os nomes sendo falados no dia de hoje foram os do Tite, do Dorival Júnior e o do Sampaoli. Nesse momento, o Sampaoli, pelo o que tudo indica, é o nome da vez, né? O Santos consultou o Tite e o Dorival, acredito que antes da saída do Caixinha, tá certo? A gente tem uma notícia aí circulando de que o Dorival chegou a pedir 3 milhões por mês ao São Paulo, né? O São Paulo que chegou a consultá-lo também depois da saída da seleção brasileira, que é completo absurdo, inaceitável para um técnico que fez um trabalho escandalosamente ruim na seleção brasileira, né? Querer ganhar mais do que o dobro que ele ganhava no São Paulo da primeira passagem, mais do que o dobro, tá? Inclusive, o Pepe falou, né, no vídeo do Futirinhas, que o Dorival ganhava por volta de 1.900.000 reais por mês na CBF. E ainda ele vai continuar recebendo o salário, tá? Até o final do contrato que ele tinha assinado com a seleção, ele, né, com a CBF. Então, além de tudo, ele tem esse cofrinho tranquilo aí por um bom período. Pedir 3 milhões por mês é o valor que o Abel Ferreira recebe no Palmeiras. E, cara, com todo respeito, independente de ser nosso time ou não, é um escárnio, né, ele pedir esse tipo de salário, se a informação for confirmada, tá? Mas eu quero entrar no favorito, tá? E você tá vendo na capa aí, o meu favorito entre esses três é o Sampaoli. Pra mim é Sampaoli em primeiro, Tite em segundo e Dorival Júnior em terceiro, tá bom? Eu vou, inclusive, explicar por quê, tá certo? Só quero fazer o ensejo da nossa querida Fute Fanatics, tá certo? Olha este boné, as minhas camisas. Eu peguei a camisa nova do Santos, a branca, né? Opa, volta. Peguei a camisa nova branca do Santos, lá na Fute Fanatics, inclusive, já botei pra lavar, estava usando ela na live de pós-jogo ontem, peguei uma camisa do Portugal maravilhosa também, e peguei esse lindíssimo boné, talvez a imagem fique um pouco embaçada em mim, mas pra focar no boné, esse boné do New York Yankees aqui da World Series, boné comemorativo, tá? Tem lá na Fute Fanatics, lindíssimo esse boné, cara, lindíssimo mesmo, vou até colocar. Vou colocar a bombeta, está aqui a bombeta do New York Yankees que eu estou usando neste vídeo, tá? 7% de desconto no cupom Peixão na Fute 7 em todos os produtos da loja, tá? Não apenas nos do Santos. Vai lá, pega o seu kit do Santos, né? Seus produtos do Santos Futebol Clube. Com certeza já já tem a nova camisa listrada, que ficou linda, cara. Camisa nova do Santos, lançada hoje no dia do aniversário. O Santos que não anunciou ainda o seu Master, né? Que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. É bom a gente conversar sobre isso, porque tava tudo certo. Eu acho que alguma postura do Santos aí acabou dando ruim. Mas vai lá na Fute Fanatics, o link tá na descrição ou no QR Code aparecendo aqui na tela, tá certo? Aqui, ó. Só apontar a câmera do seu celular e você vai direto pro nosso link. E aí, usando o nosso cupom, você tem 7% de desconto, beleza? É isso, valeu Fute Fanatics, tamo junto. Bora falar aqui dos técnicos, tá? Então vamos lá, eu vou começar logo com o técnico que eu gostaria de ver. Tinha certas restrições com relação ao nome do Sampaoli, tá bom? Saiu inclusive hoje uma informação de que o pai do Neymar, acho que é do próprio Musset, gosta muito do Sampaoli, né? Eles têm uma boa relação e ele gostaria de ver o Sampaoli comandando o Santos. E eu vou na mesma linha, tá? Por mais que o Sampaoli seja uma pessoa de temperamento difícil, a última entrevista que ele deu, no Abre Aspas, lá no Globo Esporte, ele fala sobre isso, né? Ele faz reconhece algumas coisas ruins que ele fez na carreira, nas últimas escolhas, as maneiras que ele lidou com algumas passagens em clubes, inclusive o Santos, né? De como ele lidou com a situação no Santos, na saída dele. E também a gente tem que levar em consideração a relação Sampaoli e José Carlos Pérez, tá? Que não era nada boa. O Pérez mentia de um lado, o Sampaoli cobrava de outro, e assim foi um turbilhão durante aquele ano de 2019. Aqui o campo falou melhor, tá? Mas a relação entre Pérez e Sampaoli não era nada boa. Então teve esse também.
falou sobre a situação do Pedro, né, que foi agredido por um assistente dele e que ele não lidou bem com a situação, ele não soube conduzir da melhor maneira possível. Então ele reconheceu algumas coisas sobre o próprio comportamento dele, sobre ele ser arrogante, sobre ele ser antissocial em muitas vezes e tal, né, e que isso acaba atrapalhando o trabalho dele, o desenvolvimento do trabalho dele. Óbvio que o Sampaoli, e a gente tem que levar em consideração, ele tem momentos muito bons na carreira, mas momentos muito ruins também. No Santos eu considero um grande trabalho, apesar de duas eliminações precoces, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Eu acho que a da Copa do Brasil acabou sendo mais um acidente de percurso do que propriamente, embora tenha sido precoce, mas foi a eliminação para o Atlético Mineiro, que um jogo que o Santos jogou muito bem no Pacaembu e acabou derrotado, né? 2 bolas ali do Galo. O que acontece, o futebol tem disso, né? Eu acho que a eliminação na Sul-Americana acabou sendo um fator mais preocupante, tá certo? Com relação ao trabalho do São Paulo no Santos em 2019. Aí leva em consideração o brasileiro, fez um grande brasileiro. Seria campeão em vários anos, né? Eu vou espirrar. Sim! Tá certo. Seria campeão em vários anos, tirando aquele 2019 que teve aquele Flamengo espetacular do Jorge Jesus, né? Aquele time muito forte. Mas, depois do Santos, o Sampaoli que vem num momento ruim da seleção argentina de 2018, tá? E aí o Pérez tem esse insight de trazer o Sampaoli, então crédito para ele nesse momento, mas a condução do ano 2019 do José Carlos Pérez em 2020 foi muito ruim, tanto que teve impeachment e etc, né? O Sampaoli vai para o Atlético Mineiro, considero que ele fez um bom trabalho também com turbulências, e aí entra toda a parte de relacionamento, que é uma parte importante, a gente tem que levar em consideração, mas ele deixa o Atlético Mineiro na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Ele vai para o futebol europeu, se eu não me engano, e aí ele vai trabalhar no Olympique de Marseille, e ele faz um bom trabalho, tá? Ele leva o Olympique de volta à Liga dos Campeões depois de 10 anos, sem o clube ir pra lá, sem disputar a Liga dos Campeões. Ele fica em 2º lugar no Campeonato Francês, atrás só do PSG, que é quase impossível de você superar o PSG no Campeonato Francês. Lá o Gerson virou meio ofensivo com ele, fez, se eu não me engano, 18 gols na temporada e etc. Aí ele volta pro Brasil, vem trabalhar no Flamengo. No Flamengo, realmente ele não tem um desempenho que eu acho tamanha a expectativa gerada, né, na chegada dele ao Flamengo, e tinha muito essa conversa dele treinar o Palmeiras ou o Flamengo, e ele não vai tão bem. Ainda assim ele entregou 65% de aproveitamento, que eu considero um aproveitamento muito bom de treinador, né, mas teve todos os problemas de relacionamento, a casa com o Pedro, etc. E aí ele vai trabalhar no Rennes, que é o pior trabalho dele nos últimos anos, tá? O Rennes ele vai muito mal e acaba demitido e está livre no mercado. O São Paulo mora, se eu não me engano, em Mangaratiba, tá? Lá perto do Neymar. Ele mora no Rio de Janeiro. Bom, onde ele tem residência fixa. O São Paulo se apaixonou pelo Brasil e tal, tem residência fixa no Rio de Janeiro, etc. Bom, por que o São Paulo é meu candidato preferido aí, caso o Santos vá e contrate-o? Porque o São Paulo tem uma coisa que a gente cobra muito de treinadores, cara, variedade de tática, né? O São Paulo tinha até reclamações, quem lembra de 2019 vai lembrar bem disso. O São Paulo ia muito, o 4-3-3 era muito utilizado, né? A forma de atacar era diferente, um 2-3-5, né? Acho que um 2-3-5 ou um 3-2-5. Acho que era um 3-2-5, né? A saída de 3, 2 no meio e 5 abafando. E ali era a base, mas ele jogou com 3 zagueiros em algumas oportunidades, 2 atacantes em outras oportunidades. Então, assim, o São Paulo ele tem essa tendência de ir jogo a jogo e tentando adaptar o seu time. Óbvio que com algumas peças pilares de cada time, né? Naquele Santos de 2019, ele tinha no Carlos Sanches o seu principal jogador, o jogador que mais pensava o jogo. O Pitu, que era um pilar daquele time, o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo também, no miolo da zaga, tá certo? Tinha o Vitor Ferraz como o seu lateral principal. Era o Vitor Ferraz ou era o Pará? Eu acho que eram os dois, né? Os dois, acho que eram os dois. Tinha os dois jogando ali em 19. Exato. Depois o Pará acaba assumindo, o Vitor Ferraz vai embora e o Pará acaba assumindo a titularidade. Mas eram os dois ali. Um Jorge trocando muitas vezes de posição com o Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan jogando muito mais no meio de campo. Um Soteldo sendo muito importante, um Sacha que num primeiro momento tinha se desligado do Santos, né, a pedido do próprio Sampaoli, ele mesmo reconquista o espaço durante o ano. Um Marinho que chega no meio ali de uma negociação envolvendo o David Braz pro Grêmio e tal, uma coisa que acabou dando muito certo pro Santos, mas assim, os pilares daquele time mesmo eram o Pituca, o Carlos Sanches, o Soteldo e acho que a dupla de zaga, assim, os caras que quase não saíam, né, os que mais jogavam estando disponíveis, o Sacha também. Os outros você tinha mais uma mobilidade, uma troca de posições, tinha o Evandro, que no Santos fez um
Um 2019 muito consistente, muito bom, né? Faz até falta, porque é um armador e tal. Então a gente teve um 2019 com mais, acredito que com mais prós do que contras. Apesar de todo o relacionamento, de muitas reclamações acerca do Sampaoli, mas a gente tem que levar em consideração também o elenco que trabalhou com ele. E por mais que eu não seja muito fã do Marinho, uma fala dele é muito importante. Fala assim, eu virei jogador de futebol com o Sampaoli no Santos, né? Um jogador de futebol de verdade, melhorei muito e tal. Mesma coisa vale pro Soteldo, o que o Carlos Santos jogou em 2019, naquele time também, né? E a gente se divertia vendo o time jogar, mesmo tendo algumas dificuldades, alguns jogos realmente que eu acho que fazem parte do futebol, aquele Santos 3, Fortaleza 3, depois de um 3-0 no primeiro tempo, deve empate no segundo. Lógico, tendo alguns percalços durante aquele Campeonato Brasileiro, mas um futebol que agradava a gente de assistir e você via o time jogando com objetividade e com competência, tá certo? Acho que poderia ter sido uma história mais feliz em qualquer outro ano. Eu acho que o Santos poderia carimbar o título brasileiro, mas a gente tem que levar em consideração também a maneira que o Sampaoli chega no Santos e como aquele ano se desenvolve, porque a expectativa era de um ano muito mais difícil do que foi 18, porque o Santos perde ao longo do ano o Rodrigo, já tinha perdido o Bruno Henrique, tinha perdido o Gabigol, que era um trio de ataque do ano anterior, em que o Santos chegou a brigar contra o rebaixamento com o trabalho do Jair Ventura, e aí o Cuca entrega o Santos na 10ª posição ali e tal, e o Sampaoli assume em 2019, tá certo? E a gente, começa com Derlis Gonzalez, Gian Mota, sendo esses caras aí, fazendo o time funcionar. E no primeiro jogo, que era um amistoso contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Santos jogou bem. O Santos já mostrou alguma coisa. Então a gente já criou uma expectativa, por quê? Porque muito rápido, em pouco tempo de trabalho, o Sampaoli condensou as ideias dele e fez aquele time já funcionar de alguma maneira. Por quê? Porque ele é absolutamente obcecado por futebol e por treinamentos. E eu quero ver isso no meu time. Eu quero ver um time que treina, que melhora, que tenta sempre evoluir. Óbvio que a gente pode perder jogos, óbvio que a gente pode se frustrar em algumas situações, mas eu acho que, em termos de elenco, tentando levar em consideração o começo de 19, não a obra pronta, e esse elenco, eu acho que não falta muito de um pro outro, não. E eu não tô nem contando o aspecto Neymar, tá certo? O Santos ainda tem o Soteldo, tem o Luan Pérez de novo, e o que me agrada muito, o Luan Pérez chegou a jogar como terceiro zagueiro pela esquerda com o Sampaoli algumas vezes, né? Ele teve esse, se eu não me engano, era o Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e o Luan Pérez em alguns momentos ali, tá certo? Funcionou em vários momentos. Então, o Sampaoli tinha essa mobilidade tática para colocar no time. Até a ponto do torcedor reclamar, 3 zagueiros de novo e tal, mas eu quero ver isso de novo. Por isso, e por todos esses prós, eu acho que o meu preferido hoje, tentando parar, analisar, é o Sampaoli. Já cheguei a falar do Tite, já cheguei a falar. Óbvio que no mundo ideal o Crespo seria o meu escolhido, eu já falei, né? É o cara que eu mais gosto. Eu acho que também entrega variação tática. O Crespo gosta muito de utilizar 3 zagueiros, defender com 5, em bloco baixo, mas sair muito rápido na transição ofensiva, explorar a velocidade dos jogadores. Eu acho que alguns jogadores com o Sampaoli têm uma margem de melhora muito grande. Acho que o Sampaoli também pediria novos reforços, principalmente no meio de campo. Acho que também ele utilizaria muito o Gabriel Bontempo junto com o Pituca, talvez em alguma possibilidade, o Pituca de 5, o Gabriel Bontempo de 8, a chegada do Zé Rafael. Acho que o Santos precisa muito, muito, muito de 2 laterais, tanto o esquerdo quanto o direito, principalmente o direito, tá? Eu não acho o Escobar uma nulidade, mas eu acho que tecnicamente talvez ele pode acabar faltando. É só uma opinião minha, não tem problema de discordar. Tá? Acho que o Gil não pode ser um pilar da defesa e nem o Zé Ivaldo. Tá? Eu acho que com o Sampaoli o Luan Pérez acabaria sendo um jogador que seria o titular. E eu acredito que seria Zé Ivaldo e Luan Pérez com o Sampaoli, por causa da mobilidade e da qualidade deles com a bola nos pés. O Gil é muito lento, mas eu acho que é um zagueiro bom para compor elenco, embora lá no começo do ano eu não teria permanecido com ele. Já falei algumas vezes, tá? É só meu entendimento. E não tô falando que ele é ruim. Só acho que ele não pode ser um pilar e intocável. Mesma coisa do Guilherme. E acho que jogadores como o Guilherme, por exemplo, Pituca e esses jogadores que estão em baixa, eles podem ter uma margem de melhora. O que me incomoda, e talvez possa ser prejudicial, é o excesso de nomes que o São Paulo vai entregando. E a gente vai lembrar de Uribe, o Cueva, eu achava que era o São Paulo que tinha pedido, mas quem veio com o Cueva foi o presidente do Santos, tá? Foi lá e contratou o Cueva.
sem o Sampaoli ter pedido. Mas o Uribe, por exemplo, foi um erro crasso do Sampaoli. O Sampaoli pediu o Uribe e o Uribe virou uma dívida só para o Santos, né? Não usou o Jobson, que veio do Red Bull, que não era o Bragantino, era Red Bull Brasil ainda, também veio a pedido do Sampaoli, não jogou basicamente. Então precisa-se ter um pouco mais de estudo, mas o fato é, o Sampaoli é um workaholic. E nesse momento eu quero um técnico que tenha gana e desejo de jogar, de mostrar futebol. Então por isso que o Sampaoli é o meu preferido, por todos os prós e por momento. Eu vejo o Sampaoli com vontade de trabalhar, diferente dos outros dois. O Tite, embora eu ache que se ele vier ao Santos, né, até pelo relacionamento com o Neymar, proximidade e a permanência do Neymar, que é evidente, né, que vai acontecer, eu acho que o Tite deixaria o time arrumadinho, sim, o time acertadinho, teria uma defesa forte, sólida, jogaria em transição rápida, mas o Tite também é mais um adepto desse 4-3-3 ou 4-1-4-1. Um volante camisa 5, que marque muito, né? Vão lembrar do Corinthians dele com o Ralf sendo esse camisa 5, um volante marcador, um volante que pisa muito na área. E aí eu quero destacar o Gabriel Bontempo ou o Rian mesmo, mas o Tite tem dificuldades em usar atletas de base, que não é muito o que o Santos gosta. O Santos gosta muito dos atletas de base aparecendo, não é verdade? Então, tem esse porém também, mas o Tite não tem muitas variações táticas, reclamações inclusive que aconteceram nessa última passagem dele no Flamengo. Mas eu não vou ser hipócrita e falar, pô, o Tite não é um grande treinador. Ele é, gente. E os times dele já jogaram bola, tá? Eu não tô falando nem do Corinthians campeão da Libertadores e Mundial, tô falando do Corinthians 2015, tá certo? Que fez um excelente Campeonato Brasileiro, jogando pra frente, jogando com contundência, mostrando futebol, ofensivo também, sabendo mandar nos jogos, né? Foi um Corinthians muito bom. A seleção brasileira do Tite, no que tange a América do Sul, dominou completamente o futebol sul-americano, tendo Messi lá na Argentina, né? E isso inverteu agora, é a Argentina que comanda com o Scaloni esse futebol sul-americano, mas o Tite aqui, tanto que parecia chato, né? Pô, América do Sul tá dominado completamente, né? Acabou que o Tite acabou perdendo a Copa América, né, pra Argentina e renasceu com a Argentina. A gente tem críticas ao Tite pela maneira que aconteceram nas Copas do Mundo, principalmente 22, eu acho que a seleção tinha mais elenco do que 18, mas o Brasil foi eliminado em 18, mostrando mais futebol que a Bélgica, e infelizmente, pelo futebol, né, acabou perdendo gols. O Renato Augusto fez um, acabou perdendo outro, teve pênalti no Gabriel Jesus que não foi marcado, um pênalti no Neymar também que não foi marcado. Se você pegar o jogo Brasil e Bélgica de 18 e assistir de novo, você vai ver, né, sentar a torcida, você vai ver que realmente o Brasil criou muito para ganhar aquele jogo e acabou, né, numa grande partida do Courtois também, não conseguindo a classificação. Em 22 tem toda a parada que realmente incomoda, né, a eliminação para a Croácia, e no Flamengo ele fez um trabalho ruim, isso é fato. Agora, anular o Tite, a carreira do Tite, dizendo que ele é ultrapassado, que ele não pode mais trabalhar, eu acho bem complicado, tá? Acho que acertaria muito o Santos também, mas ainda prefiro o Sampaoli. E o Dorival Júnior, desses três, é o que mais tem história no Santos. Na final, ele ganhou lá o Paulistão e a Copa do Brasil em 2010, foi vice-campeão brasileiro em 15, né? 16, foi vice-campeão brasileiro vice-campeão da Copa do Brasil em 15, por tudo que aconteceu. Cagou muito na final, absolutamente. Ganhou 2 campeonatos paulistas. Então, assim, desses é o que mais tem títulos do Santos, né? Tem mais história. E o Dorival, eu achei que ele fosse ser um técnico muito mais na seleção, o que ele foi no Flamengo, de fazer um meio-campo com 4 jogadores, fazendo o Gabigol e o Pedro jogarem juntos. Foi a única vez que os dois conseguiram jogar juntos no Flamengo, fazendo um Gabigol meio segundo atacante, não ponta, mas se movimentando. Eu achei que o Dorival ia levar isso para a seleção. Só que ele não levou. O Dorival da seleção é um técnico absolutamente burocrático e medroso. É o 4-3-3 que a gente tá tão incomodado do Pedro Caixinha. E, de novo, eu não sou contra o 4-3-3, eu sou contra a preguiça de treinadores de achar que só tem um sistema de jogo. Você tem suas preferências, mas você tem que se adaptar. Por isso, tá? Eu sou a favor do São Paulo. E também o Dorival, se ele pediu isso mesmo pro São Paulo, não acho que ele pediria valores diferentes para o Santos também, né? E não vale a pena, cara. Com todo respeito à história do Dorival Júnior, também não acho essa nulidade de treinador, fez um péssimo trabalho na seleção. Aqui não tem nem comparação. O Tite tá num patamar, o Dorival tá em outro aqui, ó. O Tite é um monstro perto do Dorival Júnior na seleção brasileira. Mas em termos de clubes, o Dorival tem uma carreira muito boa.
muito boa mesmo. Copa do Brasil com São Paulo, Libertadores com Flamengo, Copa do Brasil com Santos, vários campeonatos estaduais, né? Fez trabalhos muito bons em clubes. Mas para esse momento de Santos eu não vejo o Dorival Júnior, né, sendo o nosso técnico. Pode acontecer, não acho que seria uma aberração, tudo sairia errado, que o Dorival não fosse fazer um bom trabalho, porque se você pegar o recorte de clubes dele, né, historicamente ele faz bons trabalhos, né? Ele faz bons trabalhos, trabalhos consistentes. É o tal do arroz com feijão que muita gente fala. Mas me causa não é incômodo, mas assim, desconfiança o Dorival Júnior nesse retorno a clubes depois dessa passagem catastrófica dele na seleção brasileira, assim. Foi muito ruim mesmo. Então eu tenho certo receio se ele vai ter tesão de trabalhar. Diferente, pelo menos nesse momento, do Sampaoli, né? O Sampaoli eu vejo essa gana de trabalho. No Dorival e no Tite eu não vejo tanto, tá? E aí lá por fora, mas já descartado, graças a Deus, pelo que eu sei, do Fernando Diniz, que eu não quero nem entrar no mérito, cara. Não é nem pelas passagens recentes, não. É pela passagem no próprio Santos e tal. Você pegar todos os trabalhos do Diniz, todos, você vai ter um brilhareco no São Paulo, bem pouco, porque a maior parte é ruim, e a boa passagem dele no Fluminense em 2022 e 2023. Depois o próprio Fluminense, um desastre total, e o Cruzeiro nem se fala, né? Se eu não me engano, cara, em 2024 o Fernando Diniz teve 3 vitórias no ano. 3 vitórias. 3. 3. 1, 2, 3 vitórias. É muito pouco, né? Não acho que esse é o cara que vai facilitar o time do Santos jogar bola, né? E a passagem do Diniz no Santos também foi uma aberração, tá? Aberração. Torço para que ele faça sucesso, mas não gostaria dele no Santos, tá? Então, por isso, por esses motivos, o Sampaoli seria a minha escolha nesse momento, tá? Ai, mas o relacionamento dele com o Neymar? Cara, vou te falar com o coração aberto, assim, o Neymar é meu ídolo, né? Ídolo da maior parte do torcedor do Santos, né? Acho que quase na totalidade, ídolo do torcedor do Santos, né? A gente quer contar com ele, a gente acha que ele pode entregar sim, eu não vou... E em alguns momentos ali no jogo contra o Fluminense, aquela arrancada que ele dá no meio, que ele faz a tabela com o David e o Guilherme enfia a bola no rabo, né? Que ele dá aquele passe bizonho pro Neymar. Ali é onde você vê que o Neymar tem arranque, tem potência ainda e tal. Então a gente sabe que ele pode entregar, mas eu quero ver meu time brilhando. Eu não quero ver só uma estrela, eu quero ver o time funcionando. E eu acho que com o Sampaoli a tendência disso acontecer é maior. Então, o time funcionando, a tendência é que o Neymar vá auxiliar também, né? E óbvio que ele vai ser potencializado por um time que seja funcional. Eu não quero que todo o jogo do Santos seja dependente do que o Neymar for fazer. Eu quero que ele brilhe além do elenco. Não o elenco brilhe só por causa dele. Entende o meu ponto de vista? Então, por todos esses fatores e por todos os pontos que eu levantei ao longo desse vídeo do meu argumento, eu sou a favor do retorno do Sampaoli, tá? Pode dar errado? Pode, porque o futebol tem dessas, cara. Eu achei que o Caixinha podia fazer um bom trabalho, mas em 4 meses ele conseguiu entregar um total de nada. Mas eu acho que o Sampaoli vai mostrar. Talvez o Sampaoli possa dar ruim pelo excesso. O Sampaoli peca pelo excesso, ele não peca pela omissão, diferente dos últimos treinadores que o Santos teve. Treinadores que pecaram pela omissão e pelo medo. Eu acho que o Sampaoli não vai ter esse problema. Então eu espero que desses nomes aí o Sampaoli seja o plano A, tá? Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso, se você concorda ou se você discorda do meu ponto de vista, não tem problema nenhum discordar, tá bom? Deixe seus argumentos aí, qual você prefere e por quê, se você prefere o Dorival, se você prefere o Tite, por que você prefere e tal, ou outro treinador, né? Eu falei do Crespo aqui, no momento ideal, no começo de temporada, projeto, etc, mas já estamos no meio, né? Já estamos em abril, terceira rodada do Campeonato Brasileiro e já estamos sem treinador. Quero te ouvir. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos.